Olá, piranhas da internet. Olá, viados da internet. Alô, 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 alô. Vocês sabem quem sou eu? Sou piranha gringa e meu nome é Gabichan. Muita gente gosta do meu vídeo contando a história de como minha mãe descobriu meu canal. É pesado, né? No vídeo eu falei que, mesmo que eu tivesse contado para minha mãe que eu era trans, seria muito difícil para ela entender, né? Antes de começar o vídeo, primeiramente, agradeço muito o apoio de vocês, mas quero explicar que realmente eu conto para minha mãe sobre minha identidade de gênero é bem mais difícil que vocês podem imaginar, porque vocês não têm muito conhecimento da cultura coreana da geração da minha mãe. Por isso eu pensei que se eu contasse a história da minha mãe, história da vida da minha mãe, né? Vocês poderiam entender um pouco melhor. Porque seria muito difícil para ela entender, porque eu não tinha contado para ela que eu era trans, mesmo sabendo que ela me ama muito. Então, minha mãe nasceu em 1957, na época que a Coreia era muito pobre, depois da Segunda Guerra Mundial e da guerra entre as duas Coreias. Naquela época, a Coreia era ainda mais pobre do que a maioria dos países na África. Ela tinha 3 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. A família da minha mãe não era muito rica, como outras famílias naquela época na Coreia. Um dos irmãos mais velhos morreu por causa da fome antes de completar o primeiro ano de vida. Quando ela tinha 4 anos, o pai dela, meu avô, né, faleceu. E de repente, minha avó tinha que tomar a responsabilidade de sustentar 4 filhos. Mas naquela época, todo mundo era pobre na Coreia. Então é tipo, a família da minha mãe era mais pobre do que outras famílias, não. Todo mundo era igualmente pobre naquela época. Mas graças a Deus, uma tia da minha mãe, ela se casou com um soldado americano. Naquela época, tinha muitos soldados americanos na Coreia para ajudar na reconstrução do país e tudo. Enfim, ela se casou com um soldado americano. Ela foi para os Estados Unidos e ela mandava dinheiro para ajudar a família da minha mãe. Dólares, né? E o tempo passou. Com o tempo, a Coreia melhorou bastante, economicamente, né? A situação financeira da família da minha mãe também melhorou bastante. Mas como muitas pessoas daquela época, a minha mãe também, ela não tinha dinheiro suficiente para ir na faculdade e começou a trabalhar depois do ensino médio. E o tempo passou rápido, chegou a idade para se casar. Bem diferente do que eu sou. Piranha, né? Minha mãe era uma moça de família, virgem, e ela não tinha muita experiência com os homens. Até os 30 anos da idade, né? Mas chegou a idade que tinha que se casar. Casamento no mundo ocidental em geral, alguém pode se casar um pouco mais cedo, alguém pode se casar um pouco mais tarde. Não tem uma idade certa para se casar, né? Mas na Coreia, não é assim. O casamento não é uma coisa que acontece naturalmente quando se encontra uma pessoa certa na sua vida. É uma das obrigações da vida dos coreanos e se passa uma certa idade, hoje em dia mais ou menos 30 anos, a pressão da família e da sociedade é muito grande. Hoje em dia tem muitos coreanos que encontram as pessoas que eles amam. E eles se casam com essa pessoa que eles amam. Mas não todos. Os coreanos que não encontram a pessoa certa para se casar até certa idade, eles não esperam uma pessoa certa apareça naturalmente. Por exemplo, quando tu chega na certa idade e não tiver um namorado ou uma namorada, todas as pessoas perto de ti, elas vão te apresentar as pessoas não casadas na tua idade, até que tu consiga encontrar uma pessoa para se casar. Porque não ter se casado até certa idade na Coreia é uma desgraça na família e todo mundo vai te julgar. Se não dá até agência de casamento, tu pode te cadastrar oferecendo várias informações pessoais. Por exemplo, idade, salário, situação financeira da família, tem carro ou não, morar numa própria casa ou numa casa alugada. E a agência vai avaliar teu perfil, vai te recomendar as pessoas que correspondem às tuas condições. Procurar alguém para se casar pela agência de casamento é uma coisa normal na Coreia, até hoje em dia mesmo. Porque o casamento na Coreia não é apenas questão de encontrar uma pessoa na vida, não é apenas questão de encontrar uma pessoa que tu ama, é uma das obrigações que tu tem que cumprir da sociedade coreana ou na família. No caso da minha mãe, ela nunca me contou como ela encontrou meu pai, mas tenho certeza que foi pela agência de casamento. Então, desde o início, no caso da minha mãe, né, o casamento não era por amor, era uma escolha inevitável dela para não ser julgada na sociedade coreana, por meu pai igualmente.
logo eu nasci, e ela descobriu que as condições que meu pai contou para ela antes do casamento, né? Era tudo mentiras. Ele falou que tinha uma casa, mas a casa era da irmã dele. Ele falou que ela tinha o próprio emprego, mas ele era taxista. Ele falou que ela tinha um carro, mas o carro era da empresa de táxi. Ainda ele não falou que ele tinha casado e divorciado antes de se casar com minha mãe. Ela descobriu tudo isso depois que eu tinha nascido. E eu nasci, né? Isso significava que a família precisava de mais dinheiro. Mas meu pai começou a trabalhar menos porque simplesmente ele não quis trabalhar. E minha mãe tinha que começar a trabalhar para sustentar a família. Ela começou a trabalhar numa empresa de plano de saúde e começou a ganhar mais ou menos bem. Enfim, meu pai, ele começou a não trabalhar completamente e ele começou a ficar gastando dinheiro da minha mãe. Meu pai era um machista coreano extremamente escroto. Ainda lembro do que ele sempre falava quando minha mãe, né? Quando minha mãe pediu para ele procurar um emprego. Em coreano, 남존여기. Nam significa homem, jon significa precioso, 여 significa mulher, bi significa escrava. Os homens são preciosos, as mulheres são escravas deles. Então, quando minha mãe pediu para o meu pai trabalhar, ele sempre falava que como é que possível as mulheres, as escravas, como é que possível as mulheres podem pedir alguma coisa para os homens? Os homens são mais preciosos e superiores. Tem muitos machistas escrotos assim na geração dos meus pais. Ainda ele gastava muito dinheiro bebendo com os amigos dele, sem trabalhar, falando que isso é um negócio de homem. Estou acertando as coisas com meus amigos para começar um negócio com eles. Afinal de contas, além de não trazer dinheiro para a família, ele tinha muitas dívidas. Apesar de tudo isso, ela decidiu não se divorciar e aguentar para manter a família. Ela tinha dois motivos para isso. Primeiro, como ela cresceu sem pai, ela não queria que eu crescesse sem pai. Mas para mim, nunca quis um pai assim. Era uma desgraça. O segundo motivo, se ela se divorciasse, todo mundo ia julgar ela. Ela não poderia se casar com outro homem, porque ela já tinha mais ou menos 35 anos. Para minha mãe, se casar antes de passar da idade certa era uma decisão inevitável para ser não julgada na sociedade coreana. Igualmente, não se divorciar tendo essas coisas injustas também era uma decisão inevitável para não ser julgada na sociedade coreana. Os coreanos, eles vivem nas perspectivas das outras pessoas. E eles vivem na padrão de vida criado pela sociedade coreana. Não ser julgado por outras pessoas é uma coisa muito importante para os coreanos. A relação a mim, a minha mãe, é muito especial. Ela aguenta tudo para manter a família. E eu, desde pequena, eu era uma criança madura e sempre ajudei ela. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos e no ensino médio eu sempre ganhava uma bolsa. E pelo menos minha mãe, ela não precisava pagar nada para mim. Eu sempre me virava pagando as coisas da minha conta. Imagina, o pai, ele não trazia dinheiro para a família. O filho de 12 anos trabalhava para ajudar a mãe, falando para a mãe que um dia a gente pode esperar tudo isso e a gente vai ser feliz. E depois eu entrei na faculdade e comecei a ganhar bem mais. Porque eu dava aula particular de matemática e inglês pro Enem. Eu ganhava bastante mesmo. Eu estou estudando, né? Enfim. E a minha mãe também começou a ganhar bem mais e conseguiu pagar todas as dívidas que o meu pai tinha. E graças a Deus, meu pai hoje em dia, ele é um pouco menos escroto. Ele trabalha e ganha dinheiro às vezes. Assim, ela aguenta tudo isso 30 anos e manteve a família. Ela conseguiu superar as coisas que pareciam impossíveis. E agora ela pode dizer com orgulho que ela conquistou muitas coisas na vida dela. Mas ainda falta uma coisinha. Tem mais uma coisa que ela tem que completar na sociedade coreana para não ser julgada. O filho dela tem que se casar com uma mulher e tem que ter um filho, um neto para ela. E agora isso é o único sonho dela. E ela quer ver que eu fique feliz no padrão da sociedade coreana, como ela tem conseguido até agora sendo coreana. Ela vive mais de 60 anos no padrão de sociedade coreana. E mesmo tendo muitas dificuldades, ela superou todas para não ficar fora do padrão da sociedade coreana. Porque ela nunca quis ser julgada por isso. Sendo coreana, né? 60 anos. Para ela, na verdade, para os coreanos, inclusive ela, felicidade é poder se encaixar no padrão da sociedade coreana e ser iguais aos outros para não serem julgados. Isso é felicidade para muitos coreanos na idade dela. A coisa mais importante para ser feliz é seguir o mesmo caminho que outros
Porque, mesmo tendo muitas dificuldades, ela nunca sai do padrão da sociedade coreana e realmente ela conseguiu completar todas as obrigações. Na vida inteira, ela tem vivido acreditando que isso é felicidade. Mantém a posição dela na sociedade sendo igual aos outros. Ela pode dizer que ela fica feliz agora, mas isso é um pouco diferente para mim, né? Porque ela nunca vai conseguir entender, sendo uma coreana de 60 e poucos anos, que tem uma grande diferença entre eu e ela para definir o que é felicidade na vida. A felicidade para ela, ou para muitos coreanos da idade dela, é não ter medo para ser julgado por outras pessoas. Enquanto a felicidade para mim é ser eu mesma, não pensando no que outras pessoas pensam em mim. E agora vocês podem entender um pouco melhor, mais ou menos. E agora eu vou explicar porque vai ser muito difícil para ela entender que eu sou trans. E porque vai ser muito difícil para ela entender que eu não posso e, sobretudo, eu não quero ser um homem heterossexual. E a primeira dificuldade que ela tem, sendo uma coreana de 60 e poucos anos, ela não tem muito conhecimento de LGBT. E ainda na sociedade coreana, tem muitas informações erradas sobre LGBT. No caso do mundo ocidental, hoje em dia, né? Até a geração mais velha, eles sabem o que é LGBT. Quando uma pessoa sai do armário na família, muitas vezes, em geral, a questão é de ser aceita ou não. Mas no meu caso, tem muitas coisas que eu preciso explicar para minha mãe ao mesmo tempo, para que ela entenda que, em relação a LGBT, isso não é uma coisa que eu posso aguentar, ou seja, isso não é uma coisa que eu quero mudar ou eu posso mudar. Então, eu tenho que explicar muita coisa para ela, ao mesmo tempo, né? Então, por isso é muito difícil. Tenho que explicar o que é homossexualidade. Tenho que explicar que meninos também, eles podem namorar com outros meninos. E tenho que explicar o que é a transexualidade. E a homossexualidade e a transexualidade são duas coisas diferentes. Tenho que explicar que não estou querendo fazer a cirurgia redesignação de sexo, né? Não estou querendo fazer a cirurgia só para facilitar a pegação de machos. Porque muitos coreanos na idade dela, eles acham que essa cirurgia, redesignação de sexo, são uma opção extrema que os gays têm para seduzir os homens. Estamos em 2020, tá? Mesmo que ela entenda a definição de homossexualidade e da transexualidade, tenho que explicar que isso não é uma moda que aprende fora da Coreia. Muitos coreanos da idade dela, muitos coreanos velhos com mente aberta na idade dela, eles acham que LGBT é uma cultura dos Estados Unidos e os coreanos novos que têm experiência fora da Coreia, eles temporariamente podem ser influenciados, mas eles acham que, sendo coreanos, não tem como eles não voltar a ser normais mais tarde para se casar com outros coreanos. Então, eles acham que para alguns coreanos novos, LGBT é uma coisa temporária que eles experimentaram fora da Coreia e isso vai passar com o tempo. E tenho que explicar que não é assim. Assim, explicando a minha identidade de gênero, tenho que explicar que isso não é uma coisa que eu posso mudar. O esconder para viver no padrão da sociedade coreana. Porque ela pensa que eu e ela, a gente espera muitas coisas para chegar até agora. Dificuldade financeira, dificuldade com o pai, né? Ela acha que eu posso aguentar para conseguir mais uma coisa na minha vida. Para ficar mais feliz. Para ficar feliz como ela fez. E ela acredita que eu sou forte para me encaixar no padrão da sociedade coreana, como ela tem feito durante 60 anos. Tenho que explicar, não é assim. E tenho que explicar tudo isso ao mesmo tempo. Então, provavelmente, ela não vai entender. A coisa mais triste ainda é que, como ela me ama muito, ela sempre tenta o máximo que puder trazer a melhor coisa para mim. Mas, infelizmente, o que ela acha melhor para mim é ser igual aos outros como outros coreanos. Ter um emprego fixo, casar com uma mulher. E eu tenho certeza que eu contar para minha mãe que eu sou trans, eu tenho certeza que ela vai tentar me entender, porque ela me ama. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que ela vai tentar falar comigo para explicar e para convencer que vou ficar bem mais feliz se eu voltar a ser um homem heterossexual e casar com uma mulher. Não posso julgar ela, porque ela não teve a mesma oportunidade de educação que a gente tem hoje em dia, né? Eu também, se eu tivesse nascido uma mulher cis na Coreia, na época dela, deveria ter sido igual a ela. O que eu quero dizer é que minha mãe, ela é uma vítima da cultura coreana. Enfim, mesmo assim eu decidi contar para minha mãe. Mas ainda eu não contei para minha mãe, porque eu quero contar para ela pessoalmente.
Agora eu tô morando em Angola. Eu iria para a Coreia por uma semana em julho, porque eu tinha férias em julho. Por causa dessa coisa, né? Sabe, né? Eu não pude. Mas quando eu voltar ao normal, quando eu puder voltar para a Coreia para ver ela, né? Eu vou contar para ela pessoalmente. Pelo menos eu vou tentar. Porque eu não quero que minha mãe morra com esperança que nunca vai acontecer na minha vida. Que eu vire um homem hétero e case com uma mulher. Isso não vai acontecer, não. E antes de terminar, eu quero ser um pouco mais positiva. Alguma coisa que não esperava poder acontecer, né? Pelo menos eu tenho certeza absoluta 100% que minha mãe me ama. Então, quem sabe? Então, isso é o que eu queria contar para vocês neste vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre a minha situação com minha mãe. Eu quero dizer que isso é uma cultura coreana, na minha experiência. Então, não gosto da cultura coreana. Então, pessoalmente não entendo as capopeiras dizendo que ai, eu gosto de cultura coreana. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, gente.